Pai do Senhor para todos, estamos entrando em mais uma lição do quarto trimestre de 2016. Será a lição número 12, ou seja, a penúltima lição deste ano que está terminando, este ano de 2016, que tem por tema sabedoria divina para a tomada de decisões. O texto áureo está em Provérbios capítulo 2, verso 6, que diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Observe que quando se trata de sabedoria, podemos entender que Deus, Ele dá sabedoria a quem Ele quer e a todos. Basta que as pessoas procurem sabedoria. Basta as pessoas procurar Deus, sabendo se expressar, pedir a Deus sabedoria, que Ele nos dá liberalmente e não lança em rosto. O apóstolo Tiago diz lá no capítulo 1, versículo 5: qualquer que tiver falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá, e Ele dá liberalmente e não lança em rosto. O que quer dizer lançar em rosto? Significa dizer que Deus não vai, de maneira nenhuma, cobrar dele, da pessoa, e dizer assim: olha a sabedoria que eu lhe dei, cadê você que não está usando ela? Cadê os dons que eu coloquei em suas mãos que você não está usando? Ou seja, Deus não vai fazer você passar vergonha, não. Nem Deus vai chegar e dizer assim: ó, tá vendo aquela sabedoria ali? Ele só tem porque foi eu que dei. Se eu não tivesse dado a ele, ele não seria o que é hoje. Não, Deus não faz esse tipo de pensamento. Pelo contrário, Deus dá liberalmente. Deus não dá nada em troca, não. Deus não vai querer nada em troca, não, em relação a nada dessa vida, e principalmente da sabedoria. E tem uma coisa: sabedoria divina, a gente sabe que ela é essencial para tudo. Ela é uma sabedoria completa. Não se trata da sabedoria que aprendemos estudando dia após dia, fazendo cursos, se preparando numa faculdade. Não é essa sabedoria. A sabedoria é terrena, e a sabedoria ela é passageira. Mas a sabedoria que a lição está falando aqui é a sabedoria que vem do alto, que desce sem medida. Ela vem com toda a intensidade e abrange a todas as áreas da vida. Para tudo que for necessário, ela entra em ação. Ela supre as nossas necessidades, fazendo com que a gente tome decisões corretas, decisões seguras e não decisões precipitadas. É o exemplo de Salomão. Deus perguntou primeiro a Salomão o que é que ele queria. Salomão poderia ter dito assim: ó, eu quero riquezas, eu quero ouro, eu quero ser rico, eu quero se tornar um milionário. Mas ele não disse isso. A Bíblia diz bem claro que Salomão pediu sabedoria a Deus. E Deus, imediatamente, Deus respondeu a oração de Salomão e disse: como pediste a mim sabedoria, e não riquezas, e não prata, não ouro, e nem honras, eu te darei sabedoria em tudo. Darei sabedoria de tamanha, tão grande, que nem houve antes de ti, Salomão. Nunca houve ninguém mais sábio do que ti, e nem tampouco haverá, Salomão, aqui na terra. Aí Deus pegou e presenteou a Salomão com essa tão boa dádiva. A melhor dádiva que o ser humano pode receber da parte de Deus é a sabedoria. Porque através da sabedoria você conquista todas as demais coisas. Com sabedoria você conquista tudo. Tudo que Deus tiver com você, você consegue com a sabedoria. Basta Deus permitir, né? Porque a gente não vai conseguir 100%, porque nem tudo Deus vai estar no negócio. Nem tudo Deus vai dizer sim. Porque tem momentos que Deus também vai dizer um não. Mas o importante é que a sabedoria, ela é a base para uma vida equilibrada diante de Deus. E o capítulo 4 de 1 Reis, versículo 29,
E o versículo 30 diz assim: E deu Deus a Salomão sabedoria, e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. O texto aqui deixa bem claro que não houve ninguém mais sábio do que Salomão aqui na terra, humanamente falando, né? Porque a gente sabemos que teve Jesus, mas Jesus, ele tanto ele é homem como ele é Deus, né? Mas abaixo de Deus e depois de Jesus, Salomão se destacou em todas as sabedorias. Isso é, se tratando de um ser humano comum como a gente, né? Salomão, ele teve destaque. E por ele ter sido tão sábio, ele chegou a escrever 3.000 provérbios. Está lá no capítulo 4 de 1 Reis, versículo 32. 1 Reis 4:32 diz assim: E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Isso foi o que Salomão escreveu, né? 3.000 provérbios e 1.005 cânticos, totalizando cerca de 3 obras literárias que são registradas na Bíblia. Que obras são essas? São o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro também de Cantares, que é chamado Cantares de Salomão. Essas 3 obras foram escritas por Salomão. E existe alguns salmos que têm a autoria dele também. Salmo quer dizer cânticos. E ele escreveu alguns cânticos no livro de Salmos. Salomão escreveu, como por exemplo, a gente vê o Salmo 90, tem alguns textos do Salmo 90 que refere-se a Salomão. E outros salmos também. Mas, concernente a essa lição, podemos ver que Deus deu sabedoria, inclusive, até o próprio Salomão, durante o reinado davídico. Crise familiar no reinado de Davi, né? No reino davídico, ou seja, de Davi, seu pai, né? Diz assim na lição que Davi estava com uma idade bem avançada e ainda não havia escolhido seu sucessor. A demora em passar o reinado gerou uma crise entre seus filhos e no reino. A hora de encerrar uma carreira é tão importante quanto o seu começo. É preciso saber escolher e formar sucessores. Diante da fragilidade de Davi, Adonias intitulou-se rei. Observe que lá em 1 Reis, capítulo 1, versículo 5, vai mostrar claramente o momento que Adonias se intitulou a ser o próximo rei depois de Davi. Só que não era ele que Deus queria colocar. O sucessor seria o próprio Salomão, né? O próprio Salomão que seria o sucessor do rei Davi. Só que Adonias queria tomar o lugar de Salomão, que Deus havia preparado, já havia esquematizado tudo certinho, faltava chegar só o momento exato, porque também tudo tem um momento para acontecer, e só acontece no momento em que a pessoa já está sábia, já está preparada para aquilo, porque Deus primeiro capacita, Deus primeiro vai dando as orientações, vai dando sabedoria, vai mostrando como proceder, para que depois que Deus dê a bênção, dê o chamado, cumprir a chamada, a pessoa saber administrar corretamente aquela chamada, ou os dons que for concernentes à sua chamada. Assim também aconteceu com Salomão. Mas antes que a promessa aconteça, há um caminho muito longo para se andar do dia que Deus promete a promessa até o seu cumprimento.
esse intervalo de tempo, há uma história muito longa para se contar. E nesse intervalo é onde vem as provações, onde vem o desânimo muitas vezes, para fazer você desistir, fazer você dar as costas para Deus, dizendo que Ele não vai mais cumprir com a promessa, desacreditar até das suas próprias palavras, que antes você tinha certeza que Deus ia fazer, que Deus ia cumprir sua promessa, e depois perdeu aquela confiança. Então nesse intervalo surgem muitas barreiras para a pessoa olhar para trás, para a pessoa chegar assim e dizer assim, eu vou voltar para o que eu era antes, que eu não estou vendo mais nada nesse intervalo de tempo que às vezes parece ser tão pouquinho, parece que só vai ser 1 ano, só vai ser 2 anos, mas às vezes é 10 anos, 20 anos, 40 anos, mas a gente não sabe quanto tempo exato vai ser pra gente, mas que que o rei Josué, por exemplo, Josué passou 40 anos para receber a promessa que seria o sucessor de Moisés. Para Josué ser sucessor de Moisés, passou 40 anos. Ele tinha 45 anos quando Deus cumpriu a promessa. Quando Deus fez a promessa. Mas para o cumprimento da promessa, só veio acontecer quando Josué estava com 85 anos. E com Salomão não foi diferente. A história também foi longa. Foi muitos anos de espera. Porque o calendário de Deus não é o nosso. O tempo que Ele marca não é o tempo que a gente pode calcular no nosso calendário, não. A Bíblia diz lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ou seja, o calendário de Deus não é o nosso calendário. O tempo dele não é o nosso tempo. Mas o importante é que quando o tempo de Deus acontece, toda barreira ela cai por terra. Não tem empecilho algum que venha querer fazer Deus voltar atrás, porque quando Deus determina, está determinado. Deus, sendo o justo juiz, Ele julga as causas de forma correta e não recebe propina de ninguém, não recebe arrumadinha de ninguém. Quando Ele estende o cetro, quando Deus estende o cetro para bater o martelo de Deus também não volta atrás, não. Como o rei nos tempos bíblicos, quando ele estendia o cetro, a vitória era certa. Ele jamais recuava o cetro, ele jamais botava para trás, porque a palavra do rei daqui da terra não volta atrás, e a de Deus muito menos. A de Deus é que não volta atrás mesmo. Quando Deus fala, acontece. Salomão busca sabedoria para reinar. Durante toda a sua vida ele buscou sabedoria para saber dominar bem o seu reinado, para fazer um bom reinado. Salomão pediu até a Deus entendimento para construir o templo, que era o maior desejo de Salomão, né? O maior desejo dele foi construir aquele templo, que fala lá no capítulo 7 de 2 as Crônicas. Também diz que, acabando Salomão de orar, Deus desceu sobre Salomão. A Bíblia diz que desceu fogo do céu e Deus falou com Salomão e ouviu as orações de Salomão. Disse: Salomão, eu ouvi a tua oração. Quer dizer, a resposta veio rápida. Foi Salomão se dobrar diante de Deus para pedir a Deus direcionamento para construir o templo. Quando ele se ajoelhou, com poucos instantes, a resposta da oração desceu e Deus deu a ele entendimento, sabedoria para ele construir um novo templo, de maneira que o novo templo, no caso a glória da segunda casa, foi melhor do que a da primeira, foi melhor do que a anterior. E isso, o nome de Deus foi glorificado. Toda vez que fazemos as coisas colocando Deus em primeiro lugar e pedindo a Ele o direcionamento, pedindo a Deus sabedoria em tudo, com sabedoria você vai ser sempre
bem-sucedido, vai ser sempre próspero e vai vencer todas as calamidades da vida, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de provações, porque a sabedoria ela triunfa em meio a tudo, em meio a qualquer circunstância da vida. Então aqui queremos agradecer esta aula, essa pré-aula na realidade, e que vocês possam aplicar todas essas palavras no seu coração, tanto para você mesmo como aos seus alunos das suas respectivas classes de escolas bíblicas dominicais. Fique com Deus e até a próxima.